Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash. Hoje nós vamos estar recebendo aqui mais um convidado super ilustre. Antes até de passar a palavra aqui para o meu companheiro Bruno, eu queria reforçar meu pedido. Bom, primeiro agradecer a vocês aí pela audiência, que tem sido maravilhosa. A gente tem recebido feedbacks muito bacanas, tem sempre vindo comentários, sugerindo temas, enfim, a nossa comunicação com vocês tem sido muito boa. Mas, assim, é muito importante eu reforçar e pedir para que vocês se inscrevam nos nossos canais. É muito importante que vocês... porque tem muita gente, e a gente tem observado isso, né, Bruno? Tem muita gente assistindo aos nossos podcasts, mas se esquecendo de se inscrever. E a gente precisa dessas inscrições, a gente precisa que vocês comentem nos vídeos, que vocês curtam os nossos vídeos, que vocês dividam com as pessoas, dividam com outras pessoas, assim, para que a mensagem, né, chegue ao maior número possível de pessoas. Então, eu venho encarecidamente pedir aí que vocês realmente nos prestigiem lá nas nossas redes, fazendo as inscrições, né, Bruno? Por favor. É um cliquezinho, né? Fácil pra caramba. É fácil. Às vezes a gente fica falando, fazer inscrição, vai ter... Não, é simplesmente ir lá é um clique. Então é coisa muito rápida. É isso. Brunão, então assim, como você... passando sem mais delongas, Eu né? não vou falar sem mais delongas. Ô Reis, eu tomei um feedback esses dias que toda hora eu falo assim, sem mais delongas, vamos apresentar o convidado. Os caras falam, Bruno, esse negócio sem mais delongas entrega meio que a tua idade. Assim, eu falei, pô, então tá bom. Não, sem enrolação. Sem enrolação. Vamos logo falar. Essa frase é antiga. Antiga, né? Então, por favor, faça a apresentação farei as honras do nosso querido convidado, por favor. PG, nós vamos falar hoje com o Reis Gedra. Nosso amigo Reis Gedra, executivo com mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, construiu uma carreira muito sólida na rede de varejo de bancos como o Bamerindos, o HSBC, o Bradesco. Já morou praticamente não, acho que morou em todas as regiões do Brasil. Já trabalhou até fora do país, trabalhou no Panamá. E atualmente o Reis é diretor-presidente da Sicoob Sul, né? Então hoje ele está aportando toda a experiência que ele adquiriu ao longo dessa trajetória nos bancos por onde passou para aprimorar a gestão dos serviços que a Sicoob presta para milhares de cooperados no Brasil. Aí o mote do nosso papo hoje, Reis, é assim, o cooperativismo, ninguém perde quando todos ganham. Esse é um pouco do mote do papo que a gente quer conduzir contigo aqui. E aí, assim, para já passar a bola para você, eu queria, primeiramente, te agradecer pelo tempo. Eu sei que tua agenda é super corrida, eu sei que você está... Só de celular, o cara tem 3 celulares, o PG, 2 da empresa, um dele, né? tem 3, ó. Ele escondeu para não ficar feio, ó. 3, ó. O cara tem 3 celulares, então eu sei que o cara é super ocupado. Mas eu queria começar, eu fiz uma brincadeira aqui em relação à questão da quantidade de regiões do Brasil que você já morou. Aí eu queria começar fazendo esse seguinte gancho, o Reis. Primeiro eu quero saber se você tem noção de quantas cidades você já morou. Porque você falou um negócio pra gente no Conversa Prévia que me chamou muita atenção. Você falou que o Sicoob está presente em todos os municípios do Brasil. Correto. Eu achei que só o Correio estava em todos os municípios do Brasil. Caixa Econômica. De verdade. Né? Então eu acho muito interessante essa questão assim, da abrangência que o tema cooperativismo tem, né? E como casa isso com o teu perfil. Um cara que conhece o Brasil inteiro, trabalhando numa iniciativa de algo que é muito potente, né? E que é um alavancador de setores muito importantes para o Brasil, economicamente falando, como agronegócio, ou como a indústria e serviço e tal. Então eu queria fazer um pouco desse gancho, assim, você contar um pouquinho pra gente nossa história, essa tua trajetória, quantas cidades você já morou, o Sicoob está em quantas cidades, e aí depois conta pra gente aquela história lá, como é que surgiu o cooperativismo, Inglaterra, e aí nós vamos tocando papo por aí, pode ser? Claro, com certeza. Reis, muito obrigado, hein, cara, por ter vindo aí. Legal. Nos prestigiar. Primeiramente aí, bom dia e obrigado aí pelo convite de vocês, velhos amigos aí de trabalho, no qual tive a oportunidade de aprender muito também. Estamos aqui com vocês. Mas como você falou, Bruno, eu acho que já morei em mais de 12 cidades já. De quantas? 12. 12? 12 cidades aí, 12 para 14 aí cidades. Aí mora mesmo, mais. Casa, família, cachorro, papagaio, todo mundo. Todo mundo. Tá. É um transtorno cada vez que muda. Quando tem cachorro, então, nem se fala, né? Porque as empresas aéreas ainda não têm essa percepção ainda que nós precisamos às vezes transportar os animais, né? Mas é gostoso. E os bancos no qual eu passei me proporcionaram realmente a estar morando em várias cidades, conhecer diversas culturas, de conhecer o desenvolvimento econômico das cidades por onde eu passei. Isso é muito importante. Por exemplo, tenho 3 filhos, cada um tem um sotaque diferente. Todos nasceram em Guarulhos, São Paulo, mas cada um tem um sotaque diferente. Em casa lá é uma mistura de
de gírias que não tem tamanho, né? Inclusive até minha filha, né? Também tem gírias lá que carrega um pouquinho do norte do Brasil, né? Mas vai estar tirando, E né? o engraçado é que você efetivamente morou em todas as regiões do Brasil, né? Sim, eu tive a oportunidade de morar assim, vamos lá, eu morei já em Belo Horizonte, morei já em Cuiabá, já morei em Belém do Pará. Eu me lembro da época que você estava em Belém. Belém do Pará, Recife, Fortaleza. Morei em Curitiba por 4 vezes aqui em Curitiba. Morei em Cascavel, aqui no Paraná. Morei em Barreiras, na Bahia. Bom, São Paulo, por óbvio, né? Que você... São Paulo, até que eu saí de lá, né? Foi 15 anos lá trabalhando em São Paulo, praticamente lá nas regiões da Faria Lima, das Nações Unidas. Mas acabei nem falando, mas eu sou natural de Guarulhos. Que legal. Comecei a carreira bancária em Guarulhos mesmo, na agência lá no centro de Guarulhos, na época que o banco tinha mais de 100 funcionários dentro da agência. Uma agência bancária. Então, era gente que... Muito funcionário, muita gente dentro das agências. Sim. Hoje, as agências estão bem pequenas, né? E também tive a oportunidade de trabalhar no Panamá. Né? Trabalhei num banco multinacional aí. Esse banco me proporcionou a oportunidade de estar trabalhando no Panamá. Trabalhei lá com um grande colega chamado Calas, e no qual a gente fez um grande trabalho. Trouxe muita experiência aqui para o Brasil também. Levamos algumas coisas para lá. Mas é assim. Boa. Isso proporcionou também a gente ter muita resiliência. Né? Se adaptar às mudanças e graças a Deus eu sempre me adaptei muito rápido por onde eu passei. E o segredo é pessoas, né? Então, segredo de pessoas que faz com que a gente se sinta bem na cidade onde a gente mora e trabalha, porque a gente vai vivenciar aquela trabalho onde a gente trabalhou. E uma coisa legal que é o seguinte, eu sempre tive comigo que eu tenho que estar morando onde eu estou trabalhando. Para vivenciar o local, vivenciar a cidade, o desenvolvimento econômico daquela cidade. Fazendo parte da comunidade. Isso é muito importante para nós. Não, sem dúvida. E realmente esse teu poder de adaptação aí, que às vezes tu saiu de extremos, né, Rei? Você saiu aqui de Curitiba, foi para Belém, depois voltou para enfim, pro interior do Paraná. Você já teve tudo quanto é canto aí, né, cara? E sempre morando no local, né? Sempre morando no local. E assim... O mais forte de tudo isso, que nos dá força para trabalhar e para essas mudanças, é a família. E a minha esposa, graças a Deus, ela sempre me apoiou nessas mudanças. Tem que ser parceira. Então, a minha esposa, ela sempre foi parceira, sempre me acompanhou, nunca reclamou, né? E sempre até me ajudou, porque às vezes tem aquela parte mais política que tem que fazer na cidade, aquela parte que está mais próxima, e a minha esposa sempre fez parte disso. Sempre estava lá. Então, sempre estava lá participando lá com a sociedade da cidade também. E essa questão de conhecer a comunidade, digamos assim, além de facilitar a questão de adaptação familiar, etc. e tal, também te aproxima do trabalho, né? Te faz entender mais a aplicação e a importância do teu trabalho para aquela comunidade. E aí, assim, a importância do cooperativismo, por exemplo, para a comunidade, entrando já nesse nosso papo, me parece, Reis, que assim, a relação das cooperativas com os cooperados, ela resgata um pouco essa questão de banco de relacionamento que a gente tinha lá atrás. De conhecer o cooperado, entender o cara como sócio da empresa, né? Então, como parte do resultado é o sucesso do cooperado, é uma relação que parece a relação de antigamente que você tinha quando chegava nas cidades do interior, etc. É o que me parece. Então, eu queria começar um pouquinho entrando nessa questão do cooperativismo. Eu queria que você contasse pra gente a história lá da Inglaterra. Eu achei que tinha surgido aqui. Não. E esse papo é bom, sabe, Bruno, que você está falando? Porque é o seguinte, há uns 4, 5 anos atrás, ainda quando eu estava em bancos ainda, eu vi um certo movimento das cooperativas, né, em crescimento, e se posicionando exatamente aonde os bancos, teoricamente, estariam fechando seus pontos de negócios ou até não estava presente. Entendi. Então, eu sempre tive uma curiosidade também de conhecer um pouco desse mundo do cooperativismo, né? Então, quando eu saí do banco no ano passado, faz praticamente um ano. Acho que tem que ficar um pouquinho mais perto aqui. Isso. Praticamente há um ano, quando eu saí do banco privado, eu fiquei uns 30 dias sem fazer nada. Pensando mesmo, que... pensei que 30 dias. 30 dias. Pensei que ia pegar um período sabático, né? Ia viajar mais, curtir a esposa, mas não deu tempo não, né? Começou a vir os convites de várias empresas, e um desses convites foi do Sicoob, que é uma cooperativa de crédito. E como eu tive sempre aquele prazer de conhecer como funcionava o cooperativismo, eu acabei aceitando esse convite. E a gente foi entender um pouco do cooperativismo, porque eu também tinha uma ideia, Bruno, de que o cooperativismo tinha nascido no Brasil, de que era um grupo de pessoas que tinham formado para poder ajudar uma comunidade local.
Só que é muito maior do que isso, Com né? certeza. Então, a cooperativa, quando a gente vai estudar um pouquinho mais, ela nasceu... As histórias dizem que ela nasceu em uma cidade chamada Rochdale, na cidade de Manchester, no interior da Inglaterra, né, através de 28 tecelões. São 27 homens e uma mulher. Naquela ocasião, era tempos de guerra, tudo, então a economia da cidade foi muito afetada. Então, como ela foi afetada, surgiu aquela comunidade local daquela cidade não conseguia ter as necessidades básicas de sobrevivência. Perfeito. Então, esses tecelões resolveram se unir e montar a primeira cooperativa, né? E construir um armazém, no qual essa cooperativa, através de união do cooperativismo, através de um poder ajudar o outro, sem fins lucrativos, que aquela comunidade pudesse realmente sobreviver. Que os benefícios se revertessem para a própria comunidade. Para a própria comunidade, que não saísse daquela comunidade. E aí nasceu o cooperativismo. E o cooperativismo foi se espalhando para o mundo todo. Que interessante. Né? Quando ele chegou no Brasil, tem uma história que diz que chegou praticamente em 1899 em Ouro Preto, em Minas Gerais. Que legal. Né? Então foi um grupo também lá de pessoas lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, que, segundo as histórias, dizem que montaram a primeira cooperativa no Brasil. Então, para todos os efeitos, ela nasceu no estado de Minas Gerais. Legal. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, na cidade Legal. de Ouro Preto. E a cooperativa, de certa forma, de lá para cá, ela vem crescendo muito. Então, você tem cooperativas em diversos segmentos. Você tem cooperativas para o segmento do agronegócio, que tem cooperativas muito fortes. Inclusive, talvez a maior cooperativa da América Latina está aqui no Brasil, né? Nós temos cooperativas de crédito, nós temos cooperativas que têm um nicho mais voltado para médicos, nós temos cooperativas voltadas para o comércio, cooperativas voltadas para o agronegócio. Enfim, tem tantas frentes a que as cooperativas são responsáveis, que ela está ajudando a fazer o desenvolvimento econômico. Lógico. Da onde ela está presente. Não né? é só para associado, né? Também gera emprego, né? Traz um desenvolvimento para a sociedade, a própria distribuição de renda, né? Onde ela está inserida, né? Então, voltando ao que você estava falando, Bruno, assim, por exemplo, o Cicobi, que é onde eu estou hoje, né? O Cicobi hoje, ele está presente em todos os municípios brasileiros. São mais de 4.500 agências e com um parque de milhares e milhares de caixas eletrônicos para atender o povo brasileiro. Então, naquela comunidade, por mais longe que ela esteja, vai ter um Cicobi. Entendi. Ali. Isso, como é que funciona o Cicobi? Assim como funcionam as outras cooperativas, né? Aqui eu sou responsável pela Cicobi Sul. Ela é uma singular. Então, ela tem um grupo de agências que se reporta para nós aqui. Acima dessa singular, nós temos uma central, que coordena já mais um grupo de singulares. E acima das centrais, nós temos o CCS. O CCS que fica lá em Brasília, que é o Bancop, nosso lá, o Bancop, que fica lá em Brasília, que é responsável por toda a operação do Cicobi no Brasil. E lá, na verdade, funciona como um banco. Entendi. Né? Ô Reis, deixa eu tirar eu fiquei curioso aqui, porque assim, o princípio, pelo que você está colocando aí da cooperativa, é reunir pessoas que tenham interesses em comum, quer dizer, visando, né, o benefício dessa comunidade, né? Sim. E o banco, assim, a gente sabe que o banco tem uma... Ele tem que remunerar lá os acionistas dele, então, assim... E você, enfim, tem uma história no banco aí de muito tempo. Como é que foi para você, assim, chegar nesse meio termo, nesse equilíbrio entre esse mundo do cooperativismo, né, visando esse benefício comum, onde o resultado... é para o próprio grupo e esse viés muito de bancário que você tem. Como é que você chegou no meio termo aí? Primeiramente, assim, falando de bancário, né? Outro dia eu escutei de um ex-diretor meu dizendo o seguinte: Reis, não existe ex-bancário, né? Uma vez bancário, sempre bancário. Você já está meio que... já estamos para o lado do cooperativo, mas não deixa de ser bancário também, né? Embora não sejamos, né? Mas, assim, é diferente, né? Porque... Na empresa, lá no banco, quando a gente trabalha no banco, a gente está visando o quê? O lucro para o nosso acionista. Sim. O acionista ele está cobrando lá os resultados do banco, né? E ele olha os balanços, ele olha tudo. Então, os resultados, ele vem acima de tudo, né? Nas instituições privadas, ou até nas públicas mesmo. Sim. Quando a gente olha para o cooperativismo,
existe a estigma que diz o seguinte, as cooperativas não podem ter lucro. Em termos, né? A gente costuma dizer em termos. Por quê? A diferença é que ali no privado vai para os acionistas. E nas cooperativas, tudo que a cooperativa retorna, aquilo retorna para a sociedade. Esse aqui é um grande... E de que forma que ela retorna para a sociedade? De que forma que ela pode retornar para a sociedade? De várias formas, né? Seja com doações, seja com patrocínios. Até aquela quermesse que tem no bairro da cidade, a gente está patrocinando. Entendi. Né? A igreja está precisando de alguma coisa. Desenvolve a comunidade, desenvolve Isso. a própria sociedade. Aqui. Faz com que aquele dinheiro, aquele negócio gire dentro da própria cidade, dentro daquela própria comunidade. Né? E a cooperativa hoje, a Sicoob, por exemplo, é de livre admissão. Qualquer um pode ser associado. E isso é que você falou também na conversa prévia, eu não sabia que qualquer um pode ser associado. E isso acho que é uma dúvida super comum, porque assim, eu estava achando cooperativas de crédito focado, por exemplo, no agronegócio. Eu falei, eu preciso ser agricultor para abrir uma conta nessa cooperativa de crédito. Não necessariamente. Você não precisa ser cooperado do ponto de vista de, assim, você tem que ser agricultor para ter uma conta no Sicredi da vida. Você não precisa ser trabalhar no comércio especificamente para ter uma conta no Sicoob. Qualquer pessoa pode, em vez de ter conta no banco, ter conta no Sicoob, por exemplo. Pode. Até convido vocês a abrirem conta no Sicoob. Convido vocês a ter. Tem PJ? Tem PJ, tem PJ, tem pessoa física. Tem PJ da Mentorex lá. Vai para Sicoob. Eu poderia dizer até para vocês que estão nos assistindo aqui. Qualquer um de vocês pode ser associado. Que legal. Né? Seja do Sicoob ou seja de outras cooperativas. Né? Qual que é a diferença? Aqui, tudo que um banco tem, nós também temos. Uhum. Nós temos empréstimos, nós temos linhas de investimentos, temos produtos, temos seguros, temos consórcios, temos câmbio, temos agora, até recentemente, agora o Sicoob já lançou a sua plataforma nas ações, com o home broker, para a gente poder trabalhar. Então, estamos bem adiantado. Agora, o nosso associado, o nosso cooperado tem uma vantagem em cima de tudo isso. Porque para ele ser associado, o que ele precisa? Ele precisa ser um cotista. Ele precisa integralizar o capital dele. Quanto que você pode integralizar o capital? Cada cooperativa, cada singular, tem o seu estatuto. Tá. Né? Por exemplo, aqui na Sicoob Sul, com R$20 você integraliza o teu capital. Com apenas R$20. Você começar. E você passa a ser um associado. Entendi. E você passa a ser o meu patrão, Bruno. Até quero te convidar para você ser meu patrão. Boa. Ali, né? Então, tem tarifa? Claro que tem tarifa. Pode ser isento? Claro que pode ser isento. Mas olha só que legal. Os resultados no final do ano, após o exercício, que é apurado todos os seus resultados, uma parte desses resultados vai para o fundo de reserva, uma parte vai para o FATS, e o que sobrar, ele retorna para todos os cooperados. Então, quanto mais você movimenta a sua conta na cooperativa, você tem retorno no final disso aí. Outro dia, nós estávamos entregando lá um cheque, né? Cheque, coisa do passado, né? Mas, na verdade... entregou também. Já entreguei, né? Sou do passado, uma forma de falar, mas acreditamos na conta lá para os cooperados. Outro dia nós acreditamos lá quase R$4.000 na conta de um cooperado. E o cooperado ligou, o que é isso aqui? Isso aqui é a sobra. A cooperativa deu um resultado positivo. Depois da análise do exercício, sobrou as sobras e nós dividimos entre os cooperados. Que bacana, hein? Então, quer dizer que aquela tarifa que eu paguei R$800 no ano de tarifa para poder dar manutenção em conta, pagou minha tarifa e ainda me sobrou dinheiro. Isso mesmo. Que bacana. Esse é o sentido do cooperativismo. Reis, como que o associado, o cooperado, ele tem voz disso daí? Assim, tem também conselho de administração, COI, essas coisas? Assim, como é que funciona essa... Sim. Isso aí eu demorei para aprender, viu, Bruno? Demorei para aprender. Porque quando eu entrei na cooperativa, eu estava com a cabeça ainda de banco. Né? E era necessário, às vezes eu até coloquei um slogan lá, que assim, vamos trabalhar com o banco e entregar como cooperativa. Né? Essa é boa, hein? Tá bom. Por quê? Porque as cooperativas hoje, elas também são analisadas e são auditadas pelo Banco Central. Então, as normas são rígidas também com as cooperativas, assim como com os bancos privados. Né? Então, queira ou não queira, a gente tem que pensar em trabalhar como banco, mas a entrega como cooperativa. Inclusive também tem aquela cobertura do FAT também, né? Tem o FATS, né? Que é nosso lá, que FGC, separa, né? tem o FGC, Fundo Garantidor, tem Fundo Garantidor de Crédito, tem FATS, tem tudo. Né? Tudo que os bancos também têm, a gente também tem, né? Então é uma operação muito segura e eu garanto para todo mundo. Né? Não é à toa que o cooperativismo tem mais de
século de vida, né? E funcione cada vez mais forte. Vocês podem notar no mercado que está muito forte o cooperativismo, né? Agora, a primeira vez que me falaram de delegado, eu já imaginei delegado de polícia, né? Ali, né? Falei, nossa, aqui tem delegado, porque outro dia me ligou uma pessoa, eu sou delegado, e eu já estava pensando que era um delegado de polícia. Mas, na verdade, era um delegado da cooperativa, né? Entendi. Aí isso aconteceu com 3 semanas que eu estava na cooperativa, eu tive que ir lá perguntar para os universitários, né? Daí falou assim, mas o que é um delegado na cooperativa? E a gente foi aprender, né? Então, o que é um delegado? Um delegado, na verdade, é o que tem voz ativa nas assembleias gerais, seja elas ordinárias ou extraordinárias. E ele representa os associados. Ele representa um grupo de associados. Tá. Porque não dá, assim, na assembleia todo mundo... Se todo mundo fosse falar... assim, com essa pulverização, a quantidade... Fica um pouquinho ruim, assim, na hora de você fazer uma assembleia, né? Lógico. Então, cada singular tem um número X de delegados de acordo com a quantidade de associados que a cooperativa tem. Entendi. Então, tem uns que tem uma média de 40, ele representa 40, tem uns que representa 50, outros que representa 90. Mas lá na Assembleia ele tem voz ativa para representar todos esses cooperados. Né? Ele pode criticar, ele pode elogiar, ele pode dar sugestão, dar ideias e pode até questionar uma estratégia. Né? Então, vou dar até como exemplo, vamos aqui, esse mês aqui nós vamos precisar expandir e vamos procurar na expansão abrir mais 10 agências. Alguém pode levantar lá a mão e falar assim, olha, não concordo em abrir mais 10 agências, que a gente está muito bem no que a gente está atuando, acho que a gente precisa explorar um pouco mais aonde a gente está presente do que expandir. Ele tem essa opinião, ele pode dar essa opinião. E ela entra em votação. Entendi. Né? E sempre é muito democrático, ganha a maioria. O peso da votação do delegado tem a ver com a quantidade de pessoas que ele representa. Isso mesmo, são os delegados, né? Mas é a eleição dos Estados Unidos, né? Mais ou menos isso, tem o peso dos delegados. Aí, algumas cooperativas, algumas singulares, ela tem uma coisa chamada COI. Não são todas, tá? Mas algumas têm. O que é o COI? É o Conselho de Orientação Estratégica. Eu achei que era o Centro de Excelência, quando a gente fala de COI. Não, você vê que é o Conselho de Operações Estratégicas. O que esse COI pode fazer? Ele pode entrar em qualquer agência nossa e ele pode construir a estratégia daquela agência junto com o gerente da agência. Ele pode construir. Ele pode ir na sua singular, conversar lá com o diretor de mercado, com o diretor de comercial que a gente tem, o diretor financeiro, administrativo. Ele pode ir lá, ele pode questionar, ele pode ajudar nessas estratégias. Por isso que chama de orientação. E o COI é independente? Ele está ligado a vocês? Não, não, é tudo independente. Os delegados são independentes, o COI é independente, né? E a cooperativa em si tem os seus conselheiros. Né? Tem o seu conselheiro, tem o seu vice-presidente e tem o presidente do conselho de administração. E ainda também tem o conselho fiscal. Então, eu até costumo dizer, né? Falta de chefe não tem, né? Não é falta de governança, né? A governança ela é muito alta nas cooperativas e simplesmente a gente não pode fazer aquilo que a gente pensa que tem que fazer. Tudo tem que ser discutido com o conselho. Se for alguma... Porque, assim, o conselho tem uma missão, os delegados têm outra missão, o COI tem outra missão e o conselho fiscal tem outra missão. Então, a gente é muito fiscalizado. Então, o Banco Central fiscaliza a gente... e as cooperativas, né, em si, e de antemão a gente tem que entrar. E todos eles, com o Conselho de Administração e o presidente do Conselho de Administração, mais os seus diretores executivos, eles representam essas cooperativas no Banco Central, inclusive com seus bens. São diretores estatutários, diretores executivos, e o Conselho também é uma espécie de estatutário. Então, ele tem os seus bens, fica à disposição do Banco Central. Também, no caso de uma dissolvência. Mas isso é praticamente impossível, né? Nem tem acontecido, não tem história. Essa simbologia que você usou, né? Você falou assim, convido vocês a abrirem conta, não sei qual, para vocês virarem meu chefe, meu patrão, ela é muito correta, porque a independência de todas essas estruturas, do delegado, do COI e tal, tudo isso, assim... O fato deles serem independentes, deles poderem pleitear coisas ou opinar coisas que são diferentes do que o Reis, como diretor-presidente, pode achar, acho que é justamente o equilíbrio dessa equação e que mostra justamente uma grande diferença entre a cooperativa e o banco.
Você falou pra gente da simbologia da logomarca do Cicobi, que é uma pirâmide ao contrário, né? É uma pirâmide invertida, né? Associado lá em cima, né? Porque geralmente as pirâmides, né? Bota lá geralmente a presidência lá no topo, né? E ela vem descendo. Na verdade, a pirâmide é assim, porque primeiro vem os cooperados, depois vem o Banco Cicobi, depois vem as centrais, depois vem as singulares e depois vem as agências. Entendi. Então o cooperado ele fica lá em cima. Por isso que faz todo sentido, Bruno, de você falar que... É o principal, né? E assim, e quem é cooperado, ele pode chegar lá na agência lá e questionar sobre os números da agência. Ele pode fazer isso, não tem problema. Sim. Inclusive os delegados, pelo menos os delegados no qual eu trabalhei, da onde eu estava, que era o Cicobi Ouro Verde em Londrina e agora aqui na Sul, os delegados são muito atuantes junto com seus conselheiros, né? E tem uma diferença nas cooperativas, a gente não pode errar, né? Porque a cooperativa, na verdade, nós somos responsáveis por aqueles cooperados que estão confiando, né, os seus recursos para aquela cooperativa, né? Então, por isso que é muito importante a participação do delegado, do COI, do conselheiro, na parte estratégica da cooperativa. A gente que está muito atualizado com o mercado, com as constantes mudanças que vem acontecendo, principalmente na economia brasileira, que é a economia que de vez em quando tem umas mudanças consideráveis. A gente precisa estar atento a todas essas mudanças. Sem dúvida. Mas, lembrando isso, Bruno, realmente o nosso cooperado é lá em cima. Está no topo. Está no topo. Entendi a simbologia, faz total sentido. Eu já tinha visto, mas nem tinha me tocado para isso. Que é uma pirâmide invertida, é isso mesmo. Isso pega um gosto dentro do Cicobi, porque os cooperados se sentem realmente muito importantes. Né? E uma outra coisa importante que eu acho que é assim, frisar bem o papel da cooperativa, né, na comunidade. Por exemplo, nós temos uma cooperativa no estado de Minas Gerais que ela é uma cooperativa que ela serve de exemplo para o Cicobi, né? Hoje é uma cooperativa que ela ajuda muito aquela comunidade, aquela cidade de Minas Gerais e que é muito voltado pelo menos para os fabricantes de queijo, né? No passado, o que acontece? Essa cidade ela não tinha banco, né? Ela não tinha banco, essa cidade. Então foi inaugurado uma agência do Cicobi nesta cidade. Ali. Na época, o conselho, mais o presidente do Cicobi na ocasião, fizeram uma negociação muito boa com a prefeitura para trazer essa folha de pagamento da prefeitura para a cidade. Porque a pessoa tinha que se deslocar para uma outra cidade. Onde tinha banco, onde tinha agência. Banco, tinha tudo. Então ela sacava lá os seus recursos, mas gastava tudo naquela cidade vizinha. E não ficava naquela cidade. Mas aí acabou fechando esse acordo, a prefeitura passou a pagar a folha de pagamento com o Cicobi nessa cidade do interior lá de Minas, e esse dinheiro começou a girar na cidade. E hoje é um case de sucesso. O desenvolvimento socioeconômico ali, né? Tanto que cresceu tanto, e a cidade cresceu demais, que hoje essa cidade ela é uma das maiores fabricantes de queijo do Brasil e queijo reconhecido internacionalmente. E tudo apoiado pelo sistema do cooperativismo. Ali. Não, a relação, pegou a oportunidade e deu esse serviço necessário para essa cidade, né? Sim. E até... Quer dizer, não foi só para os associados, eu digo, foi para a comunidade como um todo, né? Para a cidade todo mundo ganhou. Todo, né? Esse é o sentido do cooperativismo. Todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha. Esse é o objetivo do cooperativismo. Sem falar que gerou emprego na própria cidade também, porque né? você vê a relação, é uma relação simbiótica até. Né? Porque assim, esse exemplo, a cidade, por não ter banco na cidade, as pessoas que tinham que ter folha de pagamento, que todo mundo que tem funcionário tem que pagar via de regra através de um banco e tal, abriu uma folha de pagamento num banco na cidade vizinha. As pessoas tinham que ir se deslocar até a cidade vizinha para sacar o dinheiro. Cara, via de regra, o cara já gasta lá, já faz, né? Então, na hora que você traz a movimentação financeira para a própria cidade, com a folha de pagamento da cooperativa dentro do próprio Cicobi, o cara não tendo que se deslocar para a cidade vizinha, o cara gasta ali na cidade, incentiva o comércio. Mercado, armazém, farmácia, todo mundo ganhou. Vai girando dentro da cidade, né? Por isso que é o cooperativismo, desenvolvimento econômico, social e individual. Né? Esse é o sentimento das cooperativas. Sim. As cooperativas em si fazem um papel muito importante na economia brasileira. Sim. E elas vêm incorporando cada vez mais. E para alguns setores é fundamental, né? O agronegócio foi um dos que a gente mencionou, que é uma potência, é responsável por grande parte do nosso PIB. A gente tem oportunidades
a gente, além de ser uma potência, a gente ainda tem coisas a serem exploradas no agronegócio e talvez em cidades que para bancos não seja interessante estar neste momento. Sim. Tem uma cooperativa lá, você pode ajudar o agronegócio. Sim. O Cicobi também, acho que para indústria e comércio, que é mais o foco de vocês. Né? Sim. Mas também tem um pequeno comerciante, às vezes o pequeno varejista que está numa cidade que talvez não seja interessante para um banco estar. O fato da cooperativa estar lá tem um papel fundamental. O cooperativismo, em geral, tem um papel fundamental para alavancar a economia do país, né? Sim, a gente não tem separação de segmento, a gente atende todos os segmentos, né? Tá. Mas o Cicobi, ao longo de sua história, ele foi muito mais forte na questão do comércio, do serviço, da indústria. Alguns anos para trás aqui já tem entrado bastante forte no agronegócio e nós temos tido condições de atender o nosso agricultor. Que, aliás, o que segura hoje o Brasil forte mesmo no seu PIB é o agro, né? Então, o Cicobi é parceiro do agricultor. Né? E continuamos a ser. Agora que começou o Plano Safra 2023, 2024, nós estamos inseridos no Plano Safra também. Né? E dizendo uma coisa, né, Bruna, lá no início da tua conversa, quando você falou, o que acontece? Há um reposicionamento dos bancos privados e bancos públicos de forma geral. Né? Então, eles estão cada vez mais se transformando em plataformas digitais, com um tipo de atendimento um pouco mais digitalizado. Não é presente lá, né? Que não é o presente. Mas ainda o mercado brasileiro, ele ainda é carente desse relacionamento pessoal. Sim. As pessoas ainda valorizam bastante isso. Né? Então a gente vê no mercado alguns bancos deixando algumas praças até importantes, né? Fechando as suas agências, e aonde as cooperativas estão entrando. Né? Não só o Cicobi, como outras cooperativas também estão entrando nessas praças para justamente preencher esta lacuna que é do relacionamento pessoal. Porque nem todo mundo ainda está adaptado com relacionamento digital, com atendimento de plataforma. Né? Tem um delay nesse momento. As cooperativas estão caminhando para o digital também. Já tem muita coisa digital nas plataformas das cooperativas também. Mas esse fator do relacionamento humano jamais vai deixar de ser existido nas cooperativas. E apesar da gente ter bastante cooperativa no Brasil, bastante potentes, bastante bem organizadas e tal, você acha que é um tema que ainda tem espaço para crescer, tem potencial para crescer ainda cooperativismo? Ou a gente já está meio que chegando num platô? Não, tem muito. O cooperativismo no Brasil ainda, embora tenha muitos anos no Brasil... Os números que você está apresentando, eles são expressivos. Mesmo assim ainda tem... Mas ainda ele está caminhando. Posso afirmar para vocês que as cooperativas ainda estão caminhando. Né? Elas não estão ainda, elas não chegaram no seu auge. Né? Hoje, no auge que eu diria dos bancos privados, né? de penetração de mercado, não. Até porque, se a gente for para as capitais, o sistema de cooperativa de crédito ele é um pouco conhecido. Não, tanto é que eu Ele tô te não é falando, muito conhecido. a gente não sabia, você poderia foi falar agora que a gente podia abrir conta. Você passa na frente talvez de uma agência Cicobi ou na frente de uma outra cooperativa, você pode enxergar lá, putz, aquilo ali deve ser para agricultor, então, é isso. Deve ser para outro nicho, deve ser para médicos, né, para advogados, algumas coisas ali, menos para mim. E quando na verdade é para todo mundo. É isso mesmo. Ali. Então as cooperativas assim tem muito a crescer e a gente tem um papel fundamental das cooperativas nas grandes capitais. Porque quando você vai no interior, ela está bem posicionada. Porque você tem grandes cooperativas no interior que não é só do segmento de crédito. Tem cooperativas aí, aqui posso até citar o nome aqui para vocês, de grandes cooperativas que estão aqui no Paraná, mesmo como a Coamo, a Copavel, a LAR, enfim, tem várias cooperativas aqui que o nicho deles é para o agronegócio, para aquele negócio, fomentam crédito também, mas não tem expressividade de capilaridade de agências, não de representatividade. Porque a maior cooperativa do Brasil hoje não é cooperativa nichada, de crédito. Né? Ela está no nicho dela, que é do agronegócio. Ali, né? Então, hoje você tem uma Coamo, que é uma potência de uma cooperativa no Brasil. Né? Então, você tem cooperativas em Londrina, tem uma cooperativa chamada Integrada, muito forte. Agro também. Também, voltada mais para o agronegócio. Porque o agricultor ele precisa de muita coisa, não é só o crédito. Ele tem fertilizante, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem financiamento de máquinas, ele tem de tudo. Né? Tem folha de pagamento, enfim, é uma infinidade de coisas que as cooperativas têm condições de dar.
esse atendimento para ele. Mas no interior as cooperativas estão mais fortes. Mais presente. Nas capitais ainda estamos engatinhando né? Estamos engatinhando São Paulo capital, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, no Nordeste. Que você falou, a gente tem essa percepção equivocada mesmo, de que aquilo é só para um médico, para um agricultor, etc. e tal. A gente ainda tem um pouco desse viés mesmo que é errado. Sim. E até no Nordeste mesmo, Nordeste que assim, trabalhei muitos anos no Norte e Nordeste e tem muitos negócios para fechar naquela região. O Norte e o Nordeste tem muita gente boa, tem muita gente competente, tem muita gente lá e muitas indústrias, um mercado fantástico a ser explorado ainda. As cooperativas podem ajudar demais lá no Norte e no Nordeste, as comunidades locais, principalmente aquelas comunidades mais afastadas. Ô Reis, e você acha então, eu estou juntando aqui o Lé com o CRE, você está falando para mim que apesar de a gente estar super bem estruturado e de já ser uma realidade, uma potência hoje, mas ainda está engatinhando, ainda tem muito para crescer, e você, por exemplo, é um cara que veio do mundo financeiro, né, e foi chamado para fazer parte do mundo do cooperativismo, para aportar esse conhecimento do banco aqui, você acha que tem uma oportunidade em termos de mercado de trabalho aí para a audiência, de pessoas fazerem carreira e trabalhar com cooperativismo? Principalmente os bancários, né? Porque realmente a gente falou assim, não tem ex-bancário, né? Uma vez bancário, sempre bancário. E os bancos sempre foram uma escola. Né? Independente do banco que você passou, sempre foi uma escola em termos de uma série de conhecimentos, cursos, né? Ferramentas. E que tem muita gente que, por conta da digitalização das plataformas digitais desses grandes bancos, as pessoas estão saindo para o mercado e estão apoiando outros tipos de negócios. Tem muito bancário trabalhando, por exemplo, com startup, com fintech, para trazer esse conhecimento, insurtech. Então, assim, você vê esse movimento também de gente saindo do mercado de banco e indo trabalhar em cooperativa. Temos uma oportunidade aí de mercado de trabalho? E bastante, viu, Bruno? Bastante, porque eu vou dizer para vocês, eu trabalhei no Bamerindos, trabalhei no HSBC e trabalhei no Bradesco. Eu posso afirmar que esses 3 bancos, para mim, foi uma escola. Eu aprendi demais sobre liderança, sobre economia, sobre gestão, planejamento estratégico, desenvolvimento. Aprendi muita coisa nesses 3 bancos. E que permite a gente ter uma certa experiência para poder estar hoje no cooperativismo, né? E eu posso falar para você, Bruno, que eu quero convidar os ouvintes que estão aqui, que são bancários ou ex-bancários, não deixem de mandar seus currículos para as cooperativas. Boa dica. Não só para o Sicoob, tem outras cooperativas aí presentes no mercado que têm crescido muito e têm expandido seus números de agências. E eu posso afirmar para vocês que o cooperativismo está precisando da experiência dos bancários. E que, enfim, é uma experiência muito boa, né? A gente sabe disso, né, Reis? E eu costumo dizer o seguinte, mercado tem para todo mundo. A concorrência é saudável para todo mundo. Seja no mundo do cooperativismo, seja com os bancos privados, bancos públicos, tem mercado para todo mundo. O que vai demandar é o relacionamento, né? E a habilidade e a expertise de cada um. Então, para você que é bancário e hoje saiu do banco, porque a gente estima que a gente fica no banco tantos anos e fala assim, meu Deus, eu saí do banco, o que eu vou fazer agora? Isso aconteceu até recentemente com um colega agora, que saiu do banco depois de mais de 30 anos de banco. Aí ele me ligou e falou para mim assim, Reis, eu tô perdido, não sei nem fazer um currículo. Eu só sei fazer banco. Só sei fazer banco. E aí eu falei para ele, olha, meu amigo, eu acho que eu te adiantar uma coisa, tem um mercado a te esperar aqui fora, né? Tem um mercado amplo, como você falou, Bruno. Tem muitos amigos meus hoje que estão em startups, estão em fintechs, estão nas cooperativas. Hoje são financeiros de grandes empresas, de grandes indústrias, né? Agora, porque o bancário, ao contrário que muitos pensam, ele é muito requisitado no mercado. Pela experiência e pelo aprendizado que ele tem ao longo da sua trajetória. É uma vivência diferente, né? Porque o que os bancos privados fazem, e fazem muito bem, é preparar os seus funcionários com treinamento, com investimentos, tudo. Então, essa pessoa, quando ela deixa o banco, ela vem preparada para o mercado. Só que a cabeça do ser humano é complicada. Ela acha que ela só sabe fazer aquilo. Não. Tem vou falar mais uma vez. Mandem os currículos, tá? Mandem os currículos, porque os currículos estão sendo muito bem avaliados pelas cooperativas. E as cooperativas hoje, elas estão até, diria para você, Bruno, bem avançadas. Hoje elas contratam empresas de consultorias externas para ajudar na contratação das pessoas. Perfeito. Não é uma coisa mais local. Hoje as empresas de consultoria estão dando muito apoio para as cooperativas. Então, se eu puder dar esse recado... mercado aí, temos Obrigado pela dica aí, né? Boa. A audiência agradece. Eu vou falar para vocês, eu aprendi esse negócio, quando eu saí também, eu escutei essa frase que não tem ex-bancário, bancário é sempre bancário, né? Escutei de um grande mestre chamado Paulo Silva, né? Sim. Isso para mim, que ele tá no outro ramo, né?
que tem tudo a ver com parte financeira também. Sim. Sim. Né? E as pessoas estão indo trabalhar bastante também nessa área dele. E um dia eu espero que ele esteja aqui também com vocês. Chamar o Paulo. Não vai ser por falta de... Vamos chamá-lo. Na entrevista, mas assim. Então, o que eu queria para vocês, assim, acreditem no cooperativismo. Acreditem. O cooperativismo, ele veio para ficar e já está aí há muitos anos e ele só está engatinhando ainda, mas tem muito espaço para crescer. Que legal. E hoje ele está de norte a sul, de leste a oeste, né? Pô, então, o Cicobi está em todos os municípios do Brasil, pô. Está em todos os municípios. Isso diz bastante a respeito da intenção do Cicobi de fazer o Brasil como um todo crescer e gerar essas relações simbióticas com o comércio, com o agro, com quem quer que seja. Sim. Acho que o compromisso do cooperativismo com o Brasil está muito claro, né? Com certeza. E o Cicobi, ele traz 3 coisas bacanas, né? Que é a conectividade, né? A conectividade, prosperar juntos, né? E essa questão do conectar, prosperar e crescer junto. Que legal. Tá? Então, estamos trabalhando junto, um trabalho bem unido mesmo, bem forte. Eu vendo o Reis falar, porque assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente contigo, né, Reis? Mas assim, a gente sempre conviveu ali, próximo, né? E esse cara é um craque de agregar time, gestão, né, cara? de time, montar time montar vencedor. Time, de trabalhar junto com o time, a expressão, né? Walk the talk ali, o Reis era craque. Quantas vezes a gente viu o Reis? Às vezes tinha implantação na agência tal, vamos fazer o piloto lá, o Reis ia, tava junto com a turma lá, fazendo todo o trabalho junto. Então, assim, cara, você é um cara que com certeza tá agregando muito lá no Cicobi, não tem a menor dúvida que você tá... Eu adoro trabalhar com gente, né? Adoro trabalhar com gente, adoro trabalhar em equipe. A primeira coisa que eu assumo uma posição nova, eu falo assim, olha, aqui não existe a palavra eu. Aqui, verdade. Né? Aqui somos uma equipe, todos ganham, todos sempre na primeira do plural, né? É isso aí. Por isso que eu me adaptei muito rápido no sistema do cooperativismo. É isso que o e foco todo é mundo muito cooperando. Nosso. É isso mesmo. Né? Tem tudo, por isso eu falo, tem tudo a ver com o teu modo de trabalhar, né? Isso aí. E assim, eu diria para vocês que o Cicobi para mim foi um grande aprendizado nessa parte, né? Estando em Londrina, fui trabalhar em Londrina, poxa, tinha dia de campo, tava lá. Quermesse, eu tava lá. Vai ter o jantar, tava lá. Né? Eu tava em todos os lugares, né? Então, até minha esposa falava assim para mim, assim, eu tenho que fazer uma agenda paralela com a tua aqui, né? O cara tem 3 celulares, pô. Mas nunca é tarde para aprender, né, Reis? Não é muita parte. Nunca é tarde para aprender e como a gente aprende? Legal, todo dia a gente aprende, né? Bacana. Ali, eu estou até lendo um livro agora, que é As 48 Leis do Poder, né? Ali. Parece que tudo que, até onde a parte que eu já li, parece que tudo aquilo eu já vivenciei de alguma forma, né? Começa a se enxergar no livro. Ali, né? Mas eu não tinha lido o livro antes, mas pelo menos o livro mostra que eu estava no caminho certo, né? Ali, né? Mas é legal. E ao longo da vida da gente, a gente cria muitos amigos, né? Isso que são nossos ativos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente leva, a empresa ela sempre vai ficar, né? Mas a amizade, ela vem junto, né? Então, se a gente fazer o bem e colher o bem, as coisas boas aparecem, as coisas vêm. É isso mesmo. Então, gente, nós precisamos encaminhar para os finalmente. Começar a amarrar aí os finalmente. Eu anotei algumas coisas aqui do que você falou, Reis, e acho que foi muito esclarecedor, não só para a gente, mas para a audiência também, algumas coisas em relação ao papel do cooperativismo, a diferença dele para outros agentes do mercado financeiro, como bancos, por exemplo. E aí me veio muito à cabeça a figura do mutualismo, por exemplo, em seguros. Sim, que a gente teve um episódio anterior. A gente falou que a base do mercado segurador, uma das bases do mercado segurador é a questão do mutualismo, ou seja, é muito mais fácil você suportar coletivamente alguns riscos que individualmente ficariam muito mais pesados para você sozinho, né? Então é a força do coletivo. Então a simbologia do que você trouxe para a gente aqui, pegando como exemplo a própria pirâmide invertida, que é a logomarca do Cicobi, mostrando que o cooperado é o objetivo principal, o sucesso e a prosperidade dele é o principal, porque ele é como se fosse o chefe do cooperativismo, né? A cooperativa existe para fazer o cooperado prosperar. E assim, o grande segredo hoje é a questão de que as cooperativas trabalham como banco, mas entregam como cooperado. Então, se você passa na frente de uma agência aí do Cicobi, ou de outras cooperativas, que existem várias no Brasil, você não precisa necessariamente ser um agricultor, ou ser um médico, você pode abrir relacionamento bancário, até nas cooperativas. Serviço bancário, o Rei já falou. Tudo que você imagina, até home brokers os caras têm. Sim. Tá? Então, assim, cara, pode abrir tua conta lá, que pode ser que aconteça contigo o que aconteceu com esse exemplo que o Reis deu, que pintou R$4.000 na conta de um cooperado, lá vai o que é isso? É sobra.
Porque a sobra do resultado financeiro das cooperativas volta para os cooperados, né? E somado a isso, Bruno, as taxas são muito competitivas da cooperativa. E em grande parte, muito mais baixas do que no mercado. Uhum. Porque a nossa missão é atender o cooperado, é estar do lado do nosso cooperado, é prosperar junto com ele, é fazer com que os negócios dele cresçam, estar do lado dele. É isso aí. Ali. Essa é a missão. E o cooperativismo ele tem uma importância gigante para um país do tamanho do nosso, porque ele preenche lacunas que eventualmente os grandes bancões não estão preenchendo, né? E ele resgata um pouco aquela questão do banco de antigamente, de relacionamento, de ter o pé no chão, de conhecer a operação, conhecer o cliente que você está financiando. O olho no olho, e tal, que o Reis também reforçou, que é o olho que é no uma olho, coisa que está se perdendo. Que o Reis também, exercitou desde sempre, porque o cara morou em várias cidades, ele sempre, pé no chão, conhecia a comunidade onde ele estava indo trabalhar. E oportunidade para você que viu a gente, além então da questão de você poder abrir conta, né, e usar o Sicoob ou outras cooperativas como o teu banco, também tem uma questão de mercado de trabalho muito interessante aí. Apesar de ser super importante para a economia brasileira, o cooperativo está engatinhando, palavras de quem conhece o assunto. E tem muita gente fazendo migrações de carreira, aportando conhecimento em outras carreiras, como bancário, por exemplo, para esse mundo. Então, tem uma oportunidade de trabalho aí também, gente, de negócio e de trabalho. Então, porra, sensacional esse papo aqui, Reis. Muito esclarecedor. E não deixe, mais uma vez, mande os currículos. A gente precisa de muita gente, viu, Bruno? Não, com certeza. O sistema precisa, né? E Reis, o que vocês estão aprontando lá? Tem alguma coisa que vocês querem pela frente aí, dividir Reis? com a gente? Que vem pela frente? Olha, no momento agora o que a gente está trabalhando muito forte é o ESG. Tá. Que tem a pegada muito forte, a pegada do ESG, está vindo bastante forte. Agora tem muita coisa boa para vir, né? Como eu falei para você, a gente está engatinhando, né? Nós estamos agora avançando cada vez mais também no digital. Tá bom. E mais uma vez, se a gente trabalha como banco, entregar como cooperativa, agora nós vamos trabalhar como digital, não perdendo relacionamento. Perfeito. Né? Então a gente não vai, pelo contrário, vocês vão notar no mercado, no brasileiro, um crescimento de mais agências Sicoob. Né? Se hoje a gente tem mais 4... É um movimento meio contrário ao que os bancos estão fazendo. É o contrário, porque isso, para estar mais próximo do cooperado. Então vai ter novas inaugurações de agências, inclusive aqui em Curitiba, essa semana inaugurou mais um Sicoob. Não é do meu Sicoob Sul. Sim, mas tá é a marca Sicoob. Tá. Mas está lá, inaugurou mais uma agência aqui em Curitiba. Legal. E no Brasil inteiro tem mais uma gama de agências para serem abertas. Fora isso, estamos avançando também no metaverso. Que legal. Louco. Abrir conta através do metaverso. Já foi feito alguns testes aqui, até de reuniões com delegados e conselhos através do metaverso. Que bacana. Ali. Então a gente também não está muito atrás da tecnologia. A gente sabe que quando a gente compara com os bancões, nós já estamos engatinhando. Mas a gente também está engateando a passos rápidos também na parte digital. Tem essas coisas boas. Acabamos de inaugurar, faz uma questão de 30 dias, a questão do home broker, né, que ainda tem que incorporar esse home broker com a gente. Né? E temos aí a safra 2023-2024 do agronegócio, com as linhas de crédito disponíveis para todo mundo. Pronamp, Pronaf, por aí vai, que a gente também é disponível. E pode ter certeza que a nossa missão é crescer e estar do lado do nosso cooperado. Show de bola, Reis. Isso é importante. Muito bom. Bruno, eu acho que a gente depois tem até, acabando aqui o podcast, pessoal, nós vamos conversar com o Reis aqui para ver se a gente já não abre a nossa conta aqui no Sicoob, né? Verdade. Acho que eu convencido, pelo menos, já estou, né? E eu conheço o presidente. E eu queria convidar vocês dois, mais a empresa de vocês, mais o pessoal que está nos assistindo aqui, procurem o sistema do cooperativo, vocês vão adorar e vocês vão ser participativos. Com certeza, Reis. Né? Então, e pode ter certeza que no final do ano vocês vão ter uma sobra. Uma sobrinha para vocês. Pode ter certeza. Cooperado, né? Pode ter certeza. E essa sobrinha é boa, viu? Vem às vezes em hora boas, né? Nós tivemos outro dia aí até... É igual quando você pega uma calça que você pegou do varal, assim, você acha uma nota amarradinha ali, sabe? No fundo da calça, fala, que alegria. Que alegria. Eu não esperava esse dinheiro. Esses dias eu recebi uma ligação de um cooperado PJ nosso. E ele falou, olha, esse ano aqui eu consegui comprar uma picape com as sobras, né? Ano que vem eu quero ver se eu compro duas. Eu até brinquei com ele, movimenta mais com a gente, né? Porque é de acordo com a tua movimentação que você tem, né? Show. Acho que é legal. EG, recados finais? Reis, antes de mais nada, obrigado pelo papo, mano. cara. Obrigado por tanta dica, tanta informação interessante. Poxa, aprendemos bastante hoje aqui contigo. Foi um prazer tê-lo aqui, cara. Muito obrigado. Bruno, obrigado aí pela ajuda. Valeu, show de bola. Nossa querida audiência aí, eu quero clica lá, pô. Reforçar para que vocês realmente
se inscrevam nos nossos canais. A gente está lá no TikTok, a gente está no Facebook, a gente está no Insta, a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente precisa que você se inscreva para receber em primeira mão essas informações do que vão ser os próximos episódios, né, Bruno? Comenta, compartilha, inclusive, Reis, você também. Divulga aí para tua rede aí eu vou dizer do pra nosso coisa. canal. Eu só estava assistindo, não tinha inscrito, tá? Agora eu vou me inscrever agora. Você eu então estava assistindo, mas esse não exemplo que eu tinha dei, inscrito. Tá assistindo e não está se inscrevendo. Se inscrever é só um cliquezinho ali no eu vou me inscrever. Sininho, boa, se inscreve. Né? Você vai ter acesso a todos. É um conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade. Enfim, é importante que essa mensagem chegue para todo mundo. Cada vez mais pessoas. Eu assisti, tá, Bruno, alguns podcasts de vocês, grande parte. E eu diria para vocês parabenizar pelo trabalho que vocês estão realizando, porque isso é muito importante para quem, principalmente para quem está começando a carreira, para quem já tem cargos de executivos, que ainda está começando, que ainda tem muito que aprender, e as experiências das pessoas que estão passando por aqui vai estar compartilhando essas ideias. Essa é a ideia. E fazer com que as pessoas cada vez fiquem mais preparadas. É isso. Dicas, essa é a ideia. Com certeza. Ali. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Reis. Obrigado, Não, PG. obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Obrigado.